Fala galera Smart, bom dia a todos. Vamos que vamos. Hoje vamos receber aqui no nosso mentorado Vinícius Espósito. Vinícius é da turma 15 e já está com 13 arrematações. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Beleza? tudo Bom bem? demais. Prazer em estar te recebendo aqui. Vinícius Espósito, né? Isso. É mentorado aí da turma 15, tem 13 arrematações. Turma 15, você lembra mais ou menos quando foi que entrou? Eu até anotei aqui, Pierre, para ver. Eu acho que foi março. Deixa eu ver aqui. Março de 23, se não me engano. Março de 2023, né? Março de 2024, março de 2025 e 2 anos. Então, 13 arrematações, sucesso aí, muitas arrematações. A gente vai falar um pouquinho aqui da trajetória, né, do Vinícius. Então, Vinícius, antes da gente entrar aqui na parte dos leilões, propriamente dito, né, se apresenta aí para a turma, né, quem é o Vinícius, né, qual a sua atividade, em que você trabalha ou trabalhava, ou se vive só de leilão, Sim. como é que você chegou, de onde você mora, né? E como é que você chegou aqui a esse mercado de leilão de imóvel? Então tá bom. Primeiro, dar bom dia aí para todos que estão nos assistindo, né? Bom dia para você de Bom novo, né, dia. Pierre? Agradecer pelo convite, primeiro, né? Ontem a gente conversou, eu falei que para mim é uma honra, né, ter sido chamado e ter sido lembrado, né? A comunidade é muito grande hoje, então eu sei que é, ser selecionado, assim, para participar e contar um pouco da nossa experiência no mercado de leilões é um momento bem especial para mim, assim, por toda a minha trajetória. E aí eu vou contar um pouquinho. Bom, eu sou o Vinícius, né? Eu sou casado com a Cíntia, minha esposa, eu tenho duas filhas, a Gia e a Maia. A Gia, minha filha mais velha, tem 6 anos, a Maia tem 5. E eu trabalho na Justiça Federal. Eu sou servidor público federal, trabalho desde 2014, lá, né, quando eu passei no concurso. Sou formado, né, na área jurídica, formado em Direito. Me formei em 2008. E eu sou de Ponta Grossa, no Paraná, né? Fica a uns 100 quilômetros, mais ou menos, de Curitiba, perto da capital, né? Uma cidade... tem uma cara de interior, assim, mas ela como está muito perto de Curitiba, ela tem um desenvolvimento muito bom, assim, sabe? Qualidade de vida boa, e o mercado imobiliário aqui hoje em dia é muito forte. E o meu primeiro contato com os leilões é uma situação até que é um pouco curiosa, assim. Foi através de uma arrematação do apartamento que era do meu avô. O meu avô tinha falecido, eu acho que foi em 2016, comecinho de 17, se não me engano. E esse apartamento foi a leilão por uma dívida de condomínio, dívida condominial. A execução tinha sido contra o espólio já, né? Meu avô já era falecido, né? Foi em 2019. Eu até fui buscar os dados aqui porque eu achei o auto de arrematação lá da época. E era um apartamento com 100 metros quadrados, mais ou menos, de área privativa, perto aqui de onde eu moro. E conhecia muito bem, assim, né, meu pai, né, era do pai do meu pai, a gente conhecia lá, frequentava, e ele valia em torno de uns 300 mil na época, sabe? Era o apartamento mais antigo, assim, precisava de reforma, e como era um imóvel que era da família, meu pai, né, ele quis, de alguma forma, preservar isso aí, e falou, não, eu vou comprar o imóvel, né, que era do meu pai e tal. E a gente acabou arrematando esse imóvel. Até na época, o meu irmão, que é meu irmão 3 anos mais novo, ele é médico tudo, e ele que arrematou, ficou no nome dele, né? E a gente arrematou ali para permanecer o imóvel na Ó, família. legal. Na época, pode falar, Pedro. Isso aí, você sabia alguma coisa de leilão ou foi lá e comprou e não sabia nada, né? Não sabia muita coisa, assim. Na verdade, assim, na época, paralelamente a isso, eu trabalhava numa vara de execução fiscal aqui, né, na Justiça Federal. Então eu tinha o contato ali com o leilão do outro lado, assim, que eu falo, né, porque a gente conduzia leilão, sabe, fazia, eu ajudava a elaborar edital, conduzia as intimações, fazia tudo. Então eu via, assim, uma oportunidade, porque eu via o quanto que valiam os imóveis e por quanto que saía, né? Eu falava, cara, isso aqui é um negócio que dá para dar dinheiro, né?
é legal. E essa situação do meu avô foi meio que assim, uma coisa sem muito a ver com a outra, assim, sabe? Meu pai contou do imóvel ali e tal, e a gente acabou arrematando lá. E arrematou com um preço bom aí ou Então, teve disputa? óbvio, eu fui rever os números, né? Porque, embora fosse o intuito meio sentimental ali, né? Porque era um imóvel que tinha sido do meu avô, é, a gente também não faz leilão para perder dinheiro, né? Então, eu fui buscar os números lá, a gente arrematou esse imóvel por 184 mil na época, mais 5% do leiloeiro ali, né? Que deu 9.200. Como era a dívida de condomínio, era um leilão judicial, né? Então deu pra gente comprar de maneira parcelada, ali dando 25% de entrada, que dava 46 mil, e o saldo de 138 mil a gente parcelou em 30 vezes, né? Só com correção pelo INPC, dava 4.600 reais a parcela. Então não teve E, disputa, né? Foi. na verdade, assim, ele teve uma disputa e eu lembro, até hoje meu irmão estava lá, meu pai estava trabalhando. É, foi um leilão até presencial, sabe, Pierre? Ah, Então, antigas. tava lá o meu irmão, meu pai lá, e teve uma disputa. A gente é uma cidade relativamente pequena aqui, Ponta Grossa, tem em torno de uns 400 mil habitantes, né? E meu pai viu lá que a gente estava disputando contra uma imobiliária aqui da cidade. Então, na época, a gente já viu ali que é uma imobiliária grande, uma das maiores que tem aqui, e falou: ó, o pessoal também tá querendo ganhar dinheiro nesse nicho, né? Então, o negócio é rentável. E só para você ter uma ideia, o apartamento, eu falei, né, ele valia em torno de uns 300 mil. Então, mesmo com essa disputa ali, teve alguns lances, eu acho que foram uns 10 lances, se não me engano. A gente pegou ele por quase metade do que valia, né? Esses 184 mil. E aí a gente reformou o apartamento. Foi A ali um. vantagem aí é que a posse foi imediata, né? A aposta foi tranquila, né? A gente Não teve que já fazer emissão de posse, tinha né? Já estava na até a posse chave já. do imóvel, né? Legal demais. E aí a gente reformou ele, foi finalzinho de 2019. Aí logo no começo de 2020 veio a pandemia, né? Então a reforma até demorou um pouco, porque daí teve aquela questão de que ficou tudo fechado, né? Lockdown. E aí até a obra que a gente estava fazendo lá, o pedreiro não podia entrar no prédio, né? Pessoas estranhas. Ele ficou um bom tempo parado. A reforma acabou demorando um pouquinho mais por causa disso. Mas mesmo assim, quando a gente gastou ali em torno de uns 80 mil reais na reforma, deixou o apartamento bem legal, assim, sabe? Um cara de novo, assim. E na época, quando terminou o apartamento, a gente olhando, né, os imóveis da região, ali mesmo do prédio tinha alguns anúncios, né? O do meu avô era bem antigo quando comparado, assim, a alguns mais novos, reformados. O apartamento estava avaliado em 450 mil. Então, deu uma valorização bem legal. E aí, por fatos da vida, a minha irmã tinha um namorado, né? Tinha um filho, ela morava em Curitiba, que era pertinho aqui, acabou não dando certo na época. Ela teve que voltar para Ponta Grossa. A ideia é que era vender um apartamento, minha irmã acabou indo morar nesse apartamento. Então ela ficou um tempo lá. Aí passou um tempo, ela voltou com o namorado dela, né? Que eu falo que é o Wellington, que é o pai do meu sobrinho. E a gente acabou alugando esse apartamento. Então, a gente fez um estudo ali de mercado, acho que foi no finalzinho do ano. Minha irmã foi embora para Curitiba de novo, né? E hoje o apartamento ele vale 550 mil, Pierre. Então, Então, ele está alugado em torno de uns 2.800 reais ali, gerando renda passiva. Então, assim, o intuito, mesmo não a gente vendendo e realizando esse lucro, né? Ele está lá. É um patrimônio que a gente acabou pegando por menos do que vale, né? E ali me deu um start, assim, sabe? Acendeu uma luzinha e falar, ó, realmente esse negócio dá pra ganhar dinheiro, né? esse leilão foi em qual ano? Foi em 2019. Então tá aí, em 2019, participou de um leilão aí para reaver o imóvel da família, né? Então, uma entrada aí no mundo do leilão é bem diferente, né? Bem atípica, né? Bem Aí antigo. arrematou, reformou e hoje o imóvel vale, arrematou por 184, hoje o imóvel vale 550 mil reais Isso. alugado, né? Porque a ideia é manter ali na família, não é desfazer, né? Ter um caráter ali afetivo, né? A memória do imóvel, né? Da família.
Legal demais. Aí viu que o Mas negócio é agora, legal, agora né? que a irmã foi embora, né? Finalzinho do ano, a ideia é. Ele tá à venda, sabe? Tá alugado, mas à venda também. Agora vamos vender. Agora, Viu que o negócio. se aparecer alguém querendo, mas como ele tá com um valor legal de aluguel, assim, não tem pressa. Então dá pra gente colocar ele mais no valor de mercado mesmo, assim. E é legal que você trabalhava já lá na justiça, né? E Uhum. fazia execução fiscal, né? Então Isso, mexia ali com trâmite de leilão também, né? Mas uma coisa é você estar mexendo, outra coisa é você realmente entender ali o negócio, ver a lucratividade, né? Que às vezes sim. você está fazendo um negócio no automático ali e não percebe que está diante ali de uma oportunidade, né? Quando você Até tá meio assim envolvido no operacional ali do negócio, no dia a dia, no trabalho e tudo, é, você vê ali o negócio passando na tua frente, assim, mas se você não tá muito focado naquilo, né? Você só vê, acha que é legal tudo, mas você não dá muita atenção, né? Então, quando a gente fez uma operação real ali, quando você coloca dinheiro mesmo, você começa a analisar melhor, né? Os números, tudo, e fala, opa, isso aqui eu acho que é difícil eu conseguir uma rentabilidade tão boa aí em qualquer outro tipo de aplicação, né? exatamente. Tu tá trabalhando no modo automático, igual eu, Renan e Pedro lá quando era auditor fiscal, a gente mexia ali com ITBI, pegava muita guia de ITBI Sim. de leilão de imóvel. Do imóvel comprado ali por metade do preço. Aí nem ligava, né? Vai lá, emitia guia e tocava o barco, né? Então, às vezes, as oportunidades estão passando na nossa frente ali e a gente não vê porque tá ocupado demais ali no modo automático ali, Exato. trabalhando, né? Legal demais aí. Então entrou aí no leilão, comprando o imóvel que era da família aí para não perder. Aí depois você entrou aí na turma do zero arrematação, né? Na turma 15, né? Aí É, começou a fazer arrematações, né? isso aí foi. Aí a gente terminou a reforma, foi ali 2021, mais ou menos, né? É, e aí, se eu puder contextualizar um pouquinho, Fica à vontade, Pierre, hein? a minha situação pessoal para mostrar como que eu cheguei realmente assim no mercado de leilões propriamente dito para fazer disso uma outra fonte de renda, né? E algo que pudesse mudar meu futuro, né? E depois no final vocês vão ver como já mudou. É, um pouquinho antes disso, né? Em agosto de 2018, eu e minha esposa a gente teve a nossa primeira filha, né? É, a Gia. E em fevereiro de 2020, bem pertinho, né? Um mês antes da pandemia, nasceu minha segunda filha, a Maia. E aí a minha filha mais velha, ela estava com 1 ano e 5 meses quando nasceu a minha mais nova, né? E ali a gente começou a notar que ela estava com algum atraso, assim, sabe, no desenvolvimento dela. Demora muito para falar, não olhava no olho, é, tudo tem aqueles marcos de desenvolvimento, né, da criança. O pessoal que tem filho aí sabe. E a minha filha estava sempre no limite, assim, sabe? Idade que ela sentou, foi no limite. Idade que ela foi engatinhar, foi... Sempre tem aqueles marcos, né, que fala, ah, não, engatinhar, sei lá, até 6 a 1 ano. Então, minha filha era, tipo, num ano, né? Para andar, 1 ano e meio, assim. Então, tudo bem no limite. E aí, depois de muita consulta, a gente começou a ir atrás de médicos, né? Tinha o pediatra que acompanhava ela, mas depois que seu filho faz 1 ano, geralmente a consulta não é tão seguida, né? Então não vê, né, a criança tão direto. E a gente começou a relatar para o médico que estava, né, preocupado um pouco. Aí você começa a pesquisar, né? Bastante na internet, geralmente não sabia. E depois de muita ida em médico, em psicólogo, fonoaudiólogo, psicólogo porque falava que podia ser comportamental, né? Por causa da pandemia, ela já ia para a escola ali, quando deu a pandemia, ela foi bem pequenininha. Ela então era de 2018, era 2020 já, quando deu lockdown. Falavam que podia ser porque perdeu o contato, né, com outras crianças, tudo que estimularia, né, o desenvolvimento. Enfim, começo de 2021, daí minha filha foi diagnosticada com autismo. E aí a nossa vida, né, como pais, assim, mudou totalmente, né? É, a gente começou a ir atrás de tratamento, né? E o tratamento, para quem conhece um pouquinho, né, tem um filho atípico, ele é bem caro, assim. E geralmente os planos de saúde querem te dar o profissional, assim, que é aquele que cobra um valor de hora bem mais baixo do que o profissional que realmente tá bem capacitado, que estudou bastante e tal. E aí a gente começou a fazer os tratamentos, terapia.
Só para você ter uma ideia, assim, Pierre, na época eu lembro que a gente perguntou pro neuropediatra, né, o neuroinfantil que diagnosticou minha filha, eu falei, como é que vai ser o tratamento e tal? Ela falou, ó, ela vai ter que fazer no mínimo aí 10 horas de terapia por semana, né? E aí seria 2 horas por dia. E pra gente, assim, foi um choque, né? Porque ela era uma criança muito pequenininha, né? E falava, não, mas o que que vai fazer? E aí você começa a entender, a estudar. E isso começou a demandar muito da gente, assim, de tempo mesmo, sabe? A gente começou a ir atrás de tudo. E que eu falei, o tratamento era caro e a Justiça Federal custeava 50% só do tratamento, né? Era um plano que eu tinha como coparticipação. E eu tinha uma função comissionada, né? Então, até o servidor público, quando se ele tem algum tipo de necessidade especial, né? Algum filho e tal, a lei lá garante que você pode ter redução de jornada, porque a demanda que você vai ter para dar essa atenção, ela para a criança é muito alta, sabe? Tinha que levar em 3 profissionais por dia, a gente tinha um psicólogo, fazer terapia ABA, né, que é a terapia científica, método cientificamente comprovado que funciona, né, fonoaudiólogo, ela fazia terapia ocupacional para ajudar no desenvolvimento motor. Então, assim, a nossa vida mudou totalmente. E é engraçado porque, ao mesmo tempo, eu tinha direito a ter essa redução de jornada, né, para poder me dedicar mais aos cuidados da minha filha, mas eu tinha uma função comissionada que me dava um plus no salário lá. Então era quase que automático. Eu sabia que se eu pedisse a redução de jornada, eu ia perder a minha função, né? Então você fica ali numa sinuca de bico, vamos dizer assim, né, entre a cruz e a espada. E aí eu lembro, eu conversei com minha esposa e falei, não, amor, vamos pensar em alguma coisa para compensar isso aí, né? Porque ao mesmo tempo que tinha que ajudar no pagamento do tratamento, né? Que não era integralmente puxado pelo plano de saúde, eu não tinha como abrir mão para poder me dedicar mais, porque eu teria daí uma redução no salário, né? Então foi algo que me motivou ali na época para buscar uma fonte de renda a mais. Minha esposa é advogada, né? Ela trabalha no escritório aqui da cidade. Então, ela já tinha, vamos dizer, o máximo de potencial dela como profissional liberal ali, né, dentro da profissão dela. Então, assim, ela é sócia do escritório aqui, então ela tinha uma renda boa também. E eu que tinha a jornada mais limitada, pensei em como aproveitar melhor minhas horas do dia para poder ajudar no tratamento da minha filha, assim, sabe? Então tu ficou num dilema ali, né? Precisava de mais dinheiro para custear o trabalho e o cargo de comissionado aí te dava aí um plus, né? E precisava de mais tempo para poder cuidar ali Exato. da criança, né? De levar ali no Isso, tratamento. E mais tempo necessariamente conflitava ali com o cargo, né? O cargo tá. comissionado, normalmente você tem que estar ali o mais tempo, né? O dia inteiro, né? É exigido mais do que um cargo comum, então gera um dilema ali, né? E o leilão veio como uma alternativa de conseguir conciliar aí e conseguir fazer renda para poder resolver e custear aí todos os custos, né? Aí você conseguiu entrar aí na mentoria, né? Na turma 15, né? E, Da na arrematação, né? verdade, E como é que foi esse iníciozinho? um pouquinho antes, daí eu comecei a pesquisar e ver o que que eu podia fazer, né, para não me ocupar tanto, né, porque ao mesmo tempo que eu tinha que me dedicar à minha filha, eu pensei, não pode ser algo também que eu tenha que perder muitas horas por dia, né, senão uma coisa ia ser contraditória à outra. E eu comecei no mundo das milhas daí, né, eu sei que vocês também Ah, têm mexemos com milha também. mexer com Isso, milhas, né? né, mexe com milhas quando você fala assim, o pessoal já, é igual falar, mexe com leilão hoje em dia, então, mas enfim, hoje em dia o negócio é mais profissional. E aí, das milhas, eu lembro que eu comecei a fazer foi em 2022, aí, né? Um ano depois, eu comecei a mexer com milhas, né? Entre aspas, aí. E eu consegui fazer uma renda legal, assim, sabe? Dava uma renda extra boa. É, Aí você começa a perceber que como o conhecimento te liberta, né? Porque, assim, ali foi um exemplo para mim. Era um universo que estava totalmente escondido, né? Acessível a todo mundo, né? É algo que você pode estudar, né? Ir atrás de conteúdo. Claro, tem pessoal que vende mentoria, vende curso, da mesma forma, mas para quem não conhece, eu mesmo já tinha viajado várias vezes, já tinha, inclusive, viajado com milhas, assim, né? Porque todos os gastos que eu tinha eu sempre usei no cartão de crédito, então eu usava os pontos lá.
mas eu nunca tinha visto aquilo como uma possibilidade de fazer uma renda, né? E aí, das milhas, eu vi que tinha um limite, assim, do que eu conseguia fazer, né? Independente do capital que eu tentasse aportar, assim, eu não conseguia gerar uma renda legal, assim, que eu considerava que ia, é, talvez mudar até o patamar de vida que eu e minha esposa tinha e nos proporcionar mais qualidade de vida. E aí que comecei a dar as milhas a pesquisar outras coisas, e cheguei na Smart ali. Então, eu falei Márcio no começo, vi aqui que minha turma é de fevereiro de 2023, que eu conheci a Smart. Comecei a acompanhar, né, vários é, canais ali, conteúdos que o pessoal falava de leilão, mas nenhum deles me passou a credibilidade, assim, e a confiança da Smart, assim, sabe? Quando eu olhava o conteúdo gratuito de vocês, eu tinha que escolher algum para fazer, e aí eu não tive dúvida. Quando surgiu a turma 23 ali, turma 15, né, em fevereiro de 23, eu comecei a fazer a mentoria. Bom demais. A trajetória é parecida com a nossa, né? Mexemos com milhas ali durante um tempo, né? E depois migramos aí para leilão de imóvel. Então, assim, tem muita alternativa que está passando às vezes ali na nossa frente, a gente não vê. Às vezes a gente está focado só ali no básico, né? No habitual, ali no problema diário, e às vezes não vê oportunidade. E a gente às vezes tem que abrir a mente, né, para ver o que está acontecendo em volta ali, para pegar essas oportunidades. Às vezes isso surge natural, às vezes surge por uma necessidade, né, como foi o caso aqui, né, a necessidade lá do leilão, né, de readquirir o imóvel da família, né, a necessidade agora de ter mais tempo, né, de ter mais capital para poder custear o tratamento. Então, tem várias formas de surgir oportunidades. Às vezes a pessoa está buscando, às vezes tem que ir por necessidade, mas o importante é chegar nela. Então, aconteceu aqui, chegou no leilão e hoje está com 13 arrematações. Então, comenta um pouquinho dessas arrematações. Como é que foi essa primeira arrematação, né? Tirando a primeira oficial aí, né? Que foi Primeiro, da família. porque, vamos dizer assim, eu não sabia direito o que estava fazendo, né? Acabou sendo uma operação boa, mas eu acho que quando você faz sem se aprofundar muito, tem muita gente dá errado, né? E a vantagem que a gente vê depois de um tempo, quando você começa a ter conhecimento sobre os leilões, é que você tem que fazer muita coisa errada ao mesmo tempo para o negócio dar errado mesmo, né? Então, na pior das hipóteses, geralmente, ou você vai ter uma rentabilidade mais baixa, ou talvez vai demorar um pouco mais para conseguir desocupar ou vender aquele imóvel, mas é muito difícil dar ruim, né? E até eu deixei anotado aqui, porque para mim é um marco, essa data. Foi no dia 2 de março de 2023 que eu virei um smartano, sabe, Pierre? Então, olhando para trás, assim, minha trajetória, eu fui buscar isso aí e é algo muito importante para mim, porque no decorrer do tempo, e daí eu vou contar, foi algo que transformou minha vida, sabe? Transformou a minha vida, da minha família. Então, vamos lá. Fevereiro de 23 eu entrei, né? E fiz o DZA, né? Fez tudo o eixo teórico, acompanhei as aulas lá, tudo. Aí chegou na parte do núcleo operacional. E aí eu lembro que eu tava focado, assim, né? Coloquei imóvel pra caramba lá, tinha meta. Daí o Rubens vivia arrumando meus cards lá. Hoje em dia eu tiro o sarro dele. Eu falei, pô, Rubens, você era muito criterioso ali, né? E nada passava. Ele falou, pois é, Vinícius, mas tem que ser, senão o negócio não dá bom. Então, o Rubens hoje em dia é um amigo até. E só que assim, a gente passa ali pela parte do núcleo operacional e eu lembro que eu tentei arrematar alguns imóveis, né? Acaba formando ali uns grupos quando você faz análise dos cards, até das pessoas que estão ali. E no início eu acho que não tem um olhar tão clínico assim, né, para perceber a oportunidade. Meio que você achava que aquilo que você estava vendo, só você estava vendo, né? E aí eu geralmente disparava ali ou um pouco antes cancelou. E eu lembro que eu não conseguia arrematar. Foi ali, acho que a gente deve ter terminado o núcleo em maio, mais ou menos, de 23. Eu não conseguia arrematar. Tinha uns grupos montados ali que a gente começou a pesquisar imóveis e demorou um pouquinho. E eu lembro que eu fui ficando desestimulado um pouco, sabe, Pierre? E aí eu meio que deixei de lado, o meu trabalho começou a me exigir mais, assim, a demanda tinha aumentado. Algumas outras situações familiares, assim, que eu tive que resolver. E eu perdi o foco um pouco na época, sabe? E aí, só que eu vi que ali tinha algo diferente, sabe? Algo que eu vi que no futuro podia fazer diferença na minha vida e da minha família. E eu assinei o Insider. E aí eu fiquei acompanhando, né, para não perder o contato, tudo. Volta e meia participava
ali das análises de novo e tal. E eu pensava assim, quando eu tiver mais tempo, né? Geralmente o tempo era o meu problema maior ali, eu vou voltar com mais foco e dedicação. E aí no final de 2023, eu lembro, veio o recesso de final de ano, né, do judiciário, e eu percebi ali que a minha esposa, ela tava muito, meio chateada, assim, sabe? E aí o tratamento da minha filha, ele tava mais intenso, tava demandando muito, assim, da gente. A minha esposa chegou até em ir para Belo Horizonte fazer curso de comunicação alternativa para usar tablet, sabe, para ajudar minha filha a falar. Então a gente começou, estudava muito em relação ao autismo, assim, né, para poder ajudar minha filha. E eu via que a minha esposa, ela se sentia, entre aspas, assim, culpada de poder não estar se dedicando tanto, assim, sabe? Pro cuidado da minha filha. E a gente tem minha outra filha também, que é mais nova. E é algo que você tem que cuidar muito quando você tem um filho com necessidade especial, porque às vezes você foca tanto naquele que precisa mais e você tem que balancear isso, sabe? E ali foi uma virada de chave para mim, era comecinho de 2024. Eu não tinha arrematado ainda, né, depois do DZA. E eu falei para minha esposa, não, eu vou me dedicar agora com afinco, né, com bastante força de vontade, porque eu quero que você tenha a liberdade de escolher se você quer continuar trabalhando ou não, para poder se dedicar aos cuidados, né, da nossa família. E então para mim teve um propósito diferente, né? Muita gente fala assim, o teu objetivo é transição de carreira, tal. Eu vejo muita gente falando. E aí para mim, na verdade, o meu objetivo era a transição de carreira, mas para minha esposa, não era para mim, porque eu falei, o meu cargo ali é legal na Justiça Federal, então assim, tem a questão do plano de saúde. Depois, com o tempo, a Justiça mudou isso, e agora na época era 50% só, e agora eu tenho que participar com 30%. Então, assim, a maior parte do tratamento hoje em dia é custeado pelo plano que eu tenho lá como servidor público federal, mas tinha essa necessidade que eu vi assim de mudar a qualidade de vida para a nossa família de uma forma geral, né? E aí eu lembro que veio o Experience, né, de 2024, e eu lembro que eu conversei com o Pedro um pouco antes de ir e tal, porque eu tinha comprado o meu, daí eu falei, e eu lembro que eu fiz alguma coisa errada lá, que eu não consegui comprar como convidado para ela, sabe? E aí eu tive que entrar em contato, daí por isso que eu falei com o Pedro no suporte, falou, não, Vinícius, a gente abre aqui, vamos gerar um outro link e tal, daí eu falei, e ele falou, vai ser muito importante você trazer a tua esposa, porque eu acho que quando o casal tá junto, né, num propósito, vai ser mais fácil, até porque começou a me demandar de ficar até mais tarde, né, estudando, acompanhando os grupos, tudo, então, antes de eu ter levado ela na Experience, tinha uma cobrança, assim, vamos dizer, porque eu não estava tão presente, assim, né, na nossa vida, em casa, assim, né, com as nossas filhas. E aí, um pouquinho antes de ir pro Experience, o Experience, se não me engano, foi em fevereiro daí de 2024, aí já fazia ali uns 2 meses que eu estava me dedicando bastante, assim, com várias horas por dia mesmo, com garimpagem, nos estudos, refiz o, o DZA, né, de novo, né, como insider ali na turma, eu não lembro qual que era a turma, e aí veio a primeira arrematação, um pouquinho antes ali do Experience. E esse primeiro imóvel foi um imóvel popular, assim, né, foi com o pessoal do DZA, então não tinha ainda muita experiência, mas foi um imóvel bem bom, assim, a gente pagou na época 90 mil, e ele valia em torno de uns 160 mil, estava desocupado, demorou um pouquinho para conseguir vender, porque a gente focou um pouco mais ali em ter um valor absoluto ali, lucro líquido real, mais alto, e ele vendeu em 8 meses e deu um lucro de 45%. Então, ali eu vi, tem um negócio que dá realmente para eu focar e fazer uma renda suficiente, assim, porque eu estava querendo, sabe? Oh, legal demais, né? 45%. Esse imóvel foi onde? Qual cidade? Foi em São José dos Pinhais, que é perto aqui de Curitiba, né? Perto de Ponta Grossa. Dá uns cento e poucos quilômetros. No início, né, a gente sempre acaba
tentando pegar naquela zona de segurança, né? Eu pensava assim, eu quero algo que, se eu precisar ir lá, ver a reforma, alguma coisa, eu consiga ir de carro, assim, 1h30 de viagem. Então, aí quando você vai entrando mais para dentro do mundo da Smart, você vai vendo que isso aí é só uma crença limitante, né? Exatamente, né? Às vezes é melhor você não estar perto que você não perde tempo indo lá, né? Sim, exatamente. Aí é mais tranquilo, né? Aí esse aí você vendeu, deu 45% de retorno. A posse estava desocupado, né? Teve que fazer reforma ou já estava pronto ali? Só Não, deu. tava meio pronto ali, ele não tava inacabado, alguém já tinha morado, mas foi uma reforma bem simples, assim, aquele do pop mesmo ali, acho que foi uns R$ 5.000 só para dar aquele tapa, né? Pintura, limpeza, colocar umas luminárias bonitas, algo atrativo ali. A gente colocou uma bancada na cozinha e depois da reforma ali ele acabou até vendendo rápido, assim, né? E é bom demais, né? Quando fecha um ciclo aí, né? Compra e depois vende e fecha o ciclo todo ali, que você vê que o negócio funciona mesmo, né? No início, tu ali, assim, vê a galera tendo resultado, mas ainda fica assim, pô, mas será que é isso mesmo? Será que comigo vai dar certo, né? Você, Aí depois que você arremata é legal, mas quando você fecha ali e vê o lucro real, e você, pô, o negócio realmente funciona, dá certo, né? Aí depois é só replicar, né? Eu lembro até hoje, assim, o primeiro imóvel tem uma barreira, né? É aquela algema de ouro, assim, né? E quando a gente conseguiu arrematar, não teve disputa, sabe? Foi lance único. Aí tu Foi até vendo... estranha assim, será, É, será que tá certo você mesmo? fica com aquela Ninguém sensação, disputou, né? será que eu fiz algo errado aqui? Porque ninguém viu isso aqui. E aí, depois quando você fecha o ciclo, realmente, assim, você vê que não, o negócio é bom mesmo. E aí, Pierre, a partir disso, eu vi que era o caminho, sabe, para eu conseguir algo diferente, assim, para minha família, assim, para poder focar mais em ter mais tempo livre, mais qualidade de vida, pensando de uma maneira geral, assim, né, para a situação que a gente vive aqui em casa. E eu lembro logo em seguida, quando eu estava ali decidido a me dedicar realmente, saiu a Mansão dos Tubarões, né? Porque ia lançar ali o curso, né? Mentoria mais avançada, né? Para o pessoal que não conhece. E para quem quer fazer disso um negócio, realmente, né? Não quer só fazer uma renda extra, algo que complemente ali o seu trabalho principal. E aí eu lembro que eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, eu quero fazer, né? Eu acho que esse é um caminho para a gente conseguir o que a gente busca, assim, sabe? E aí eu comprei o ingresso da Mansão dos Tubarões. Eu acho que foi eu não lembro quando. Foi em abril de 2024. Então eu fazia ali um mês, mais ou menos, ali, eu acho que da minha primeira arrematação. Um pouquinho antes, eu lembro que eu. Um pouquinho antes de chegar lá na mansão, eu acabei arrematando mais um imóvel, assim, popular, sabe? Parecido também. Eu não falei, o primeiro foi cotizado, né? Acho que com o pessoal do DZA, esse outro também foi. Então, isso foi muito importante para me dar segurança, assim, né? Porque, embora ficou aquela sensação que eu não sabia direito se tinha feito algo bom, tinha mais gente no barco comigo, né? Então, você divide essa experiência, divide o trabalho, divide, são mais cabeças pensando ali na operação. E fui lá para a mansão e até eu fiquei na dúvida do início lá se eu quisesse participar, se ia ser aceito, né? Porque eu tinha só 2 arrematações, tirando aquela lá do meu avô, né? Que foi algo familiar. E no fim eu lembro que eu fiz a entrevista com o Renan e ele falou: Não, Vinícius, você tem as duas coisas que são fundamentais para você conseguir sucesso e prosperidade nesse mundo, que é desejo ardente, né? Você tem um propósito, você tem muita vontade de fazer acontecer e dentro dos tubarões você vai estar no ambiente certo, né? Porque, queira ou não queira, o ambiente te molda, né? E você é motivado a conseguir mais. Todo mundo à volta está no mesmo barco, né? Todo mundo está com o mesmo foco. E eu lembro que foi uma das questões lá no início, lá do DZA, que quando eu não conseguia arrematar, que me desmotivou. Eu via que às vezes parecia que conforme o grupo só eu estava trabalhando, só eu estava indo atrás, sabe? Então eu falei, não, eu quero estar no meio de pessoas que estão buscando a mesma coisa, assim.
essencial, né? Depois que entrou aí nos Tubarões, foram 10 arrematações, né? Então, É isso. essa questão da ambiência é fundamental, como você falou aí, né? Você está num ambiente de pessoas ali no mesmo propósito, querendo de verdade, isso te motiva demais. Então, é sempre bom, né? Você tá naquela roda da galera que está na mesma vibe, querendo as mesmas coisas, né? Você se sente mais motivado a fazer o que deve ser feito. Quando você está ali sozinho, é mais difícil, né? Por isso que eu digo que a questão de atuar em grupo é sempre importante, né? Sozinho fica sempre mais difícil e desmotiva, e você às vezes está naquele dia triste ali e não tem ninguém te motivando, né? Sim. Quando você está no grupo, não. O grupo te puxa ali, vamos, e tem esse imóvel aí hoje, vamos analisar. E tu vai ali no ritmo da galera, por isso que tem muito resultado. E 10 arrematações de muito sucesso. Entrou no DZA ali, tinha duas apenas, né? Não tinha tanta experiência, mas tinha ali o que o Renan falou, né? Que é o desejo ardente, a vontade de fazer acontecer, de mudar de vida. Isso é o mais importante do que tudo, é mais importante do que o dinheiro, até do que o próprio conhecimento. É você ter essa vontade de fazer, né? Quando está determinado, quando está com vontade, tem um propósito, aí não tem nada que segure, né? Os obstáculos ali, eles vão caindo pelo meio do caminho. Aí fez a primeira, fez a segunda, e depois que entrou aí para os Tubarões, como é que foi aí essa mudança aí? Aí começou a arrematar, mudou o Aí perfil o de negócio imóvel. começou a ser com mais constância, né? Até, deixa eu só aproveitar ali, eu vi que chegou uma pergunta ali da Nanda Macedo, falando qual o tempo médio de suas vendas. Esses dois primeiros lá, que eram populares, Nanda, foi em torno de uns 6 meses, assim, mais ou menos. O primeiro demorou um pouquinho mais, foi 8, mas na média ali 6, teve alguns outros. Então não demorou muito, não. Aí entrei nos Tubarões, né? Foi, acho que final de maio do ano passado, então tô quase para fechar um ano, né? Que é o ciclo da mentoria. E eu lembro que daí a gente monta os times lá, né? Tem o pessoal do meu time, são todos meus amigos até hoje, né? Você acaba falando com eles às vezes mais que a família, né? Então o trabalho é constante ali nos grupos, tudo. E eu lembro que demorou um pouquinho, a gente até ficou um pouco nervoso, porque fazia um mês e meio que a gente estava nos Tubarões, garimpando e focando lá e não conseguia nada. E aí, em julho de 2024, então, não chegou a dar 2 meses mesmo, a gente fez a nossa primeira arrematação no time lá. Aí o negócio já começou a mudar o nível do jogo. A gente pegou uma mansão em Campos dos Goytacazes, no Rio. Era uma casa de condomínio, né? Era o condomínio, um dos melhores da cidade, lá, de alto padrão. Foi lance único na ZUC. É, Era leilão condicional de Santander, né? Então tinha aquela possibilidade de, conforme a negociação com o banco lá, se a proposta não fosse boa, a gente não precisava ficar, né? E até hoje é um caso famoso pra gente lá. Eu lembro que Os o Fernando postou piramideiros. a mansão do piramideiro lá. Exatamente. O cara tinha sido investigado até na CPI lá em Brasília, tudo, né? Na pirâmide do mercado financeiro lá, né? De capitais e tudo. E essa mansão a gente pegou ela por 1.526, 1.526.000. Sou bem o padrão, né? Você tava lá no popular de 90 mil e pegou o de 1 milhão e pouco. Aí era um grupo um pouquinho maior, né, que a gente tava ali, então proporcionalmente ali a gente coloquei um pouco mais de dinheiro, né, todo mundo, né, teria que colocar. Aí depois eu vou contar por quê, né, porque às vezes a gente comete erros no meio do caminho também. Era lance condicional na ZUC, né, um leiloeiro grande, famoso, a gente pegou lance único lá. Preço-alvo de Santander, eu fui olhar que era 2.080.000. Então a gente ficou naquela, a gente já tinha feito todos os cálculos, sabia mais ou menos quanto a gente podia pagar. A gente tirou por 1.300 ali, né, no site, lance único. A gente também, né, aquela coisa, embora tivesse um pouquinho mais de experiência, falou, será que fizeram um bom negócio, né, porque lance único, num leiloeiro grande. E aí a gente começou a negociar com o Santander, a gente fechou dentro exatamente da margem que a gente tinha calculado como nosso teto para pagar nela. A gente pegou, depois da negociação com o banco, proposta de lá, proposta de cá, a gente fechou em 1.526, 1.526.000 financiado esse imóvel. O banco pediu 2 milhões, né? Que era o preço-alvo ali, vocês arremataram por 1.300 e nas negociações fechou aí 1,5 milhão, mais ou menos. Eles vieram com uma proposta de 1.800, a gente subiu um pouquinho e daí fechamos em 1,5 milhão, mais ou menos. E era uma casa que, assim, para ser bem conservador, Pierre, venderia por 2,5 milhões. A gente O tinha negócio um baita de um lucro aí numa operação só aí, né? e 1 milhão financiado de aí. lucro bruto. Financiado aí facilita mais ainda, né? E aí a gente tinha uma smartana lá na cidade, né? E ela tinha uma amiga que morava dentro do condomínio.
Aí ela entrou lá no imóvel, até foi com o corretor, tudo. O corretor falou que já tinha até meio comprador lá. E ele conseguiu ver que a casa estava vazia, estava desocupada, né? Afinal, o piramideiro estava Ah, preso, né? E, e assim, a gente, por erro, aí que eu falo que você sempre tem que estar muito. Você tem que estar no jogo, né? Para saber também os meandros ali de cada situação. A gente arrematou, foi um negócio legal, a gente comemorou muito, mas a gente não conseguiu aprovar o crédito no Santander, porque tinha que ter 1,5 milhão aprovado lá, né? Mais ou menos, a gente deu 20% de entrada, dava um pouquinho mais de 1 milhão, e aí o Santander só deixava a gente colocar 2 proponentes, né? Na, na operação. E aí eu lembro que quem tem crédito, quem não tem e tal, a maioria não tinha. A gente era inexperiente, não chamou ninguém da comunidade ali que poderia, né, nos ajudar com crédito também. E a gente tentou passar com 2 pessoas, daí depois tentamos passar. Eu coloquei minha esposa também, porque eu tinha, como servidor público ali, uma renda boa. O meu acabou não passando, até porque eu já tinha uns outros empréstimos, a renda estava comprometida e tal. E aí foi passando o tempo, acho que passou uns 2 meses e o Santander cancelou daí a nossa arrematação. Caraca, não conseguiu fechar ali Não, do crédito aprovado, né? a gente não conseguiu. Então essa operação foi um aprendizado pra gente, né? Eu falo, mesmo quando dá errado, você tira algo de bom, né? Então hoje em dia a gente já sabe, ó, vamos primeiro ver quem tem crédito. Se não tiver, vamos chamar alguém que tenha, mesmo que não seja do grupo, a gente chama para ser parceiro, para cotizar, né? Para não correr esse risco. E daí, depois desse imóvel, a gente cometeu um outro erro. Isso que é o mais Ó, engraçado bom, também, né? bom é isso, né? Trazer aqui as experiências, né? Porque falar só de acerto ali, de tudo que deu certo, é fácil, né? Mas Eu já- não traz o conhecimento. O conhecimento vem justamente Isso, onde você erra. Quando você erra, né? Você para, você reflete, você fica, pô, o que aconteceu aqui? Quando você acerta, às vezes você até esquece o que acertou, porque foi natural e não chama é. atenção, né? Então, os pontos de ajustes aí são importantes, Eu né? sempre falo isso, né? Como eu estudava muito para concurso, né? Passei na justiça, já tinha trabalhado no Banco do Brasil 10 anos, eu falava isso. Quando eu estudava, eu via assim, resolvia a prova. Eu falava, aquilo que eu tô acertando, eu já sei, eu não tô aprendendo nada, né? Então, na verdade, eu tô aprendendo mesmo é naquilo que eu tô errando, né? Exato. Então, aí nessa operação, tem um outro erro que a gente cometeu depois, porque daí o Santander cancelou ali, né, a arrematação, e o imóvel voltou depois de um tempo. E aí, quando Mesmo imóvel voltou depois, é, né? Mesmo preço? 15 dias depois, o imóvel estava lá. A gente falou, bom, vamos pegar de novo, né? Já temos tudo, estava tudo preparado. E a gente sabia até quanto a gente podia pagar, sabia por quanto que o Santander venderia. E aí, a gente estava com tudo pronto ali. Todo mundo já tinha cadastro no leiloeiro e tal. Chegou no dia, a gente foi tentar entrar e eu não lembro se era na Azul ou um outro leiloeiro que voltou diferente, mas você tinha que ter se habilitado no lote específico. E nenhum de nós se habilitou naquele lote. A gente confiou no site só, já ter cadastro, tudo. Chegou na hora e a gente não conseguiu participar do leilão, cara. Olha aí. Ai, ai. Porque tem que Mas, habilitar, não é só fazer o cadastro no leiloeiro, tem que ir lá e habilitar para aquele lote específico, aquele exatamente. imóvel específico, né? Alguns nem tem isso, né? Alguns tu já entra ali e já sai dando lance. Mas alguns tu tem que se habilitar também para participar do leilão, né? Mas aí no fim, tipo, você acaba vendo, né? E essa que é a mágica do mundo dos leilões. Foi do mesmo É só imóvel, né? Esse que eu não consegui habilitar, né? Da isso. mesma casa lá. Era E uma. tem alguma coisa nessa casa aí que não é para É, pegar. Aí Então, depois o pessoal até falou no time assim, eu falei, ó, acho que não era pra ser nosso, tinha uma energia ruim lá, o cara. É, E aí, até depois rolou um negócio, a gente viu, o pessoal achou até que tinham entrado lá e meio que depredado um pouco o imóvel, porque a gente acabou meio que desconfiando que ele tinha dado golpe em muita gente, inclusive lá até do condomínio, assim, sabe? Então a gente falou, ó, viu, acho que dos males o menor, né, pode não era ter pra ser sido um nosso. livramento aí que É, você nem exato. imagina, né? E aí, quando você começa a fazer um negócio com constância, você vê assim que, cara, tem oportunidade igual essa todo dia. Entendeu? Então, para quem sabe o que está fazendo, tá se dedicando, está no ambiente correto, é só mais uma casa. Não deu certo? Não deu. Mas a gente vai, a gente garimpa, acha outro. E aí, vou falar um pouquinho, acho que do. Então, assim, desse móvel ficou 2 dicas importantes, né? Que eu aprendi pessoalmente, né? Primeiro, crédito aprovado, né? E se habilitar no lote lá, né? Nosso time. E aí, comecei a arrematar alguns imóveis, né? Depois, assim, em sequência, daí o nosso time começou a engrenar.
a gente começou a pegar alguns imóveis populares também, a gente começou até a se dividir em grupos menores para pegar uns imóveis populares. Peguei alguns com o Luiz Madeira, né, que é, também o Luiz virou meio que um especialista ali nos populares, está com mais de 20 arrematações nos POPs. Pegamos alguns de valor mais alto. E aí foi em agosto, vou começar a falar então de coisa boa, né? Agosto eu lembro que já estava com algumas arrematações e minha mesmo não tinha nenhuma aqui em Ponta Grossa. Eu lembro que quando aparecia um leilão bom daqui da minha cidade, né, o pessoal sempre me consultava, assim, e daí eu falava, cara, não posso deixar passar coisa boa aqui, né? E aí apareceu um imóvel, que era uma casa de padrão um pouco melhor, não era popular, médio padrão. Aqui em Ponta Grossa, até foi o Luiz Madeira que tinha garimpado. Eu já tinha olhado essa casa antes um pouco, mas ela tinha ido e voltado algumas vezes também. E aí, quando ela veio nessa outra vez, eu lembro que no dia do leilão, tava lá na minha planilha que eu acompanhava, faltando, tipo assim, 1 hora pro leilão. Eu falei, ô pessoal, vocês lembram desse imóvel aqui? E aí, vão participar? Não vamos tal? Era uma casa de rua aqui em Ponta Grossa. A gente pagou, teve disputa. Aí a gente viu no Smart Match que tinha um outro time da Smart na jogada, assim, e só que tava muito em cima e a gente não conseguiu conversar com eles direito. Aí quando eu consegui falar, a gente já tava no meio da disputa. Eles já tinham dado uns lances, a gente já tinha dado outro, e tinha gente de fora também dando lance. E eu lembro que no meio eu consegui falar com o Ayrton, né, que era do outro time, e a gente resolveu, para evitar perder dinheiro, né, e deixar na mesa, a gente se juntou e acabou formando um time maior ali. A gente falou, é melhor a gente ter um pouco da operação do que acabar ficando sem nada, né, um deles. E essa operação foi bem legal, porque daí eu queria fazer o ciclo completo, sabe, do imóvel, Pierre, porque os outros tinham sido fora, então eu falei, não, eu quero algo aqui que eu possa acompanhar desde a reforma, né, a desocupação, a venda. E essa casa, a gente fechou o ciclo dela no mês passado, assim. Então a gente arrematou ela, deixa eu olhar os números aqui para falar para vocês. A gente arrematou ela por 335 mil, depois de disputa, né? À vista ou financiado? À vista esse imóvel. E a gente tinha estimado que essa casa, depois de reformada, assim, colocando ela em ordem, ela ia valer para vender por uns 650 mil. E a gente vendeu ela no comecinho desse mês por 660 mil sem corretor. Olha aí, mais caro do que o imaginado e Mais sem caro que imagina. corretor, né? Sem corretor, porque até o Luiz fez um tráfego pago, ele já tinha nos imóveis dele lá, veio o tráfego do Facebook. A gente gastou 35 mil na reforma da casa. Então, assim, foi uma operação. A gente finalizou a reforma dela em novembro, ali demorou um pouquinho. Teve a desocupação. Eu que fui lá, fui falar com a pessoa, até chamei um colega meu aqui que não era dos mundos dos leilões na época. Chamei ele para dentro, apresentei para ele. Ele investia na bolsa, em ações, fazia operações no mercado de ações mesmo, assim, de opções, né? E aí, quando eu mostrei os números, ele acabou entrando no TZA, né? Fez ali, e ele estava há pouquinho tempo lá, eu já chamei ele junto. Ele me auxiliou aqui na reforma, tudo. Ele já construía imóveis na região, que é o Jorge aqui, meu amigão. E a gente fez a reforma em menos de 60 dias, acho que demorou uns 45 dias. O imóvel ficou pronto em novembro. Novembro, mais ou menos, finalzinho ali, começo de dezembro. Daí veio o final do ano ali e tal. A gente colocou ele à venda mesmo, assim, foi começo de janeiro e vendeu agora em 3 meses, assim, com essa margem. Meses depois de anunciada e vendeu por tráfego pago, né? Da data que comprou até a data da venda, quantos meses? Deu 7 meses. 7 meses, né? E o retorno aí desse imóvel, ROI O ROI e valor absoluto? dele deu 50%. 50%, né? E em valor absoluto, aí mais ou menos? O lucro da operação total, né? Daí tem a cotização com os colegas, mas deu em torno de 210 mil reais de lucro. Olha aí, ó, 210 mil reais de lucro numa operação cotizada, né? É claro, né? Mas entra em vários cotizados, então. E só resultado legal, né? O mais baixo que eu vi aqui foi 45%, né? Da primeira operação lá. Eu até estava olhando aqui, daí depois eu tenho um outro que eu acabei pegando um pop aqui com madeira também em Ponta Grossa. Tem um outro em Almirante Tamandaré que a gente está junto. A média aqui eu fiz isso aí até para quando tá perto
perto do final do ciclo dos tubarões para ver. A minha média ali, todos eu acabei pegando à vista, fora esse do Santander que não deu certo, financiado. Eu foquei nos imóveis à vista para ter um lucro líquido maior, assim, né? Embora no financiado o ROI, né, geralmente vai dar um número melhor, mas o retorno acaba sendo um pouco menor. Então a minha média hoje está em 48% de lucro. Olha aí, ó. A média é 48% de lucro líquido da operação. E como está colocando a mente aí à vista, né? Então, valor absoluto, né? Comparando mais do que dando mais retorno, né? Em valor absoluto do que tivesse um retorno percentual maior. Desses 13 arrematações que fez, né? Teve algum problema com desocupação? Como é que foi aí a Então, questão de foi desocupação? legal, eu ia falar essa casa de Ponta Grossa, não teve um problema, assim, mas foi algo que, às vezes, para quem está um pouco inseguro, podia ter assustado, assim. Quando a gente chegou para fazer a desocupação, fui eu e o meu colega aqui da cidade, chegamos lá, a mulher, ela era uma senhora, assim, né, relativamente nova ali, perto de 50, 40 e poucos anos, assim, e ela tinha sido casada, Pierre, e ela perdeu o imóvel porque casada só, entre aspas, assim, para levantar dinheiro na época, o ex-marido dela financiou a casa, sabe? Comprou dela, no caso, eles não eram casados no papel, levantaram dinheiro e aí não conseguiu pagar. E aí eles acabaram se separando e ela nem ficou sabendo direito da dívida, tudo, porque tudo ia para ele, correspondência e tal. E aí eles tinham filhos já. E aí, depois isso tudo ela foi me contando, né? Ficou naquela situação que ou ele dava uma pensão para ela, ou ele pagava a parcela do financiamento do banco. E ele não pagou, né? Ele foi dando dinheiro para ela e ela nem sabia, porque tudo ia no nome dele lá. E ela acabou perdendo o imóvel. E aí, quando cheguei lá para fazer a desocupação, não sabia de nada dessa história, comecei a conversar, olhei ela com uma baita barriga de grávida, assim, ela estava grávida de 7 meses, gêmeos, já estava com um outro cara, e aí começou a chorar, tudo, sabe? Então foi uma situação assim que o lado humano pesa, assim, sabe? E aí eu lembro que eu falei para ela assim, olha, é, às vezes isso aqui Deus está dando uma oportunidade para vocês recomeçarem de vida em outro lugar, né, tal. Eu falei, garanto que em pouco tempo vocês já vão estar num outro imóvel, a gente quer ajudar vocês, né? Então, eu tentei conduzir a situação de uma forma bem humana, assim, me colocando, né, no outro lado da situação. E no final desse dia, primeiro dia da conversa, a gente estava tomando café com eles ali na casa, pra você ter ideia. Então, teve uma barreira ali um pouco emocional, mas, assim, eu lembro que eu pensei assim, podia ser uma pessoa que não tivesse tanta empatia, sabe? Que só chegasse lá, tentasse tirar. A gente, nessa mesma casa ali que acabou dando lucro, ela tinha móveis planejados, lá a gente acabou pagando R$ 14.500 nos móveis dela, ele tinha em torno ali de uns R$ 50.000 de móveis planejados, a gente tinha calculado. Então ganhou muito tempo na desocupação, sabe? A reforma, tanto que a gente terminou a operação muito rápido, a gente não tinha nem o registro. A gente estava com a casa quase pronta, o registro saiu só depois, assim, até fazer todos os trâmites. Então, essa situação de desocupação foi ali um pouquinho complicada emocionalmente, mas não teve problema nenhum, não. Dessas 13 aí, alguma teve que entrar com emissão na posse ou todas foram amigáveis? Teve uma que a gente entrou com emissão na posse. É um caso também que é para dar um lucro legal, uma casa em Monte Azul Paulista. Então, assim, em resumo, depois disso, as barreiras foram quebradas, porque daí eu não peguei mais nenhum imóvel em Ponta Grossa, tudo fora, sabe? Tem imóvel aqui que eu tô vendo em Minas, aí em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná tem alguns outros aqui, em Cambé, Almirante Tamandaré. Então, tem uma casa que a gente pegou em Monte Azul Paulista também, bem parecido os números com essa de Ponta Grossa, casa em torno de 300 e poucos mil. A gente vendeu ela, Pierre, e a gente não tem a posse, sabe? A gente comprou e vendeu sem ter a posse, mas vendeu para o morador ou não? Vendeu para o outro? A gente vendeu para um cara que conhecia o imóvel e já estava de olho no imóvel lá. O cara estava tentando vender um pouco antes para não perder a casa. Sei lá, que ele tentava fazer um contrato de gaveta, alguma coisa. Não deu certo. Então, assim, foi um imóvel que o Bruno, que é de Bebedouro, lá, ele trouxe pra gente. E a gente vendeu. Essa a gente teve que entrar com missão na posse. Aí teve juridicamente, assim, eu que sou do ramo do direito, você fica até meio indignado, assim, o juiz deu umas decisões, indeferiu o nosso pedido de liminar na emissão, dizendo que a gente não tinha feito a notificação prévia do cara.
Assim, tem súmula no TJ de São Paulo dizendo que não é necessário, né? Isso aí é pacífico. Aí a gente agravou da decisão, o tribunal manteve a decisão, não voltou atrás, não suspendeu os Que efeitos. estado é Em esse? São Paulo, São Paulo. Monte Azul Paulista, São Paulo. Aí o juiz indeferiu a liminar, né? A gente trocou embaixo de declaração, foi indeferido. Entramos com agravo, o André Lima, que é meu parceiro em várias arrematações, atuou ali. É, o tribunal indeferiu também o nosso agravo. E aí, nesse meio tempo, foi até engraçado essa situação, o juiz que era o titular da vara, na primeira instância, voltou de férias. Então, o juiz que desde o início indeferiu nossa liminar, tudo, era um substituto. E aí, quando o juiz que era o titular, que o cara já tinha entrado com uma ação anulatória, e o juiz manteve o leilão, tudo, a gente viu, opa, esse cara aí tem grande chance de... a gente já viu que ele é contra o devedor, vamos tentar um pedido de reconsideração lá. E aí a gente pediu na primeira instância, o juiz, foi agora em fevereiro, assim, foi muito rápido, ele não só julgou a liminar, ele sentenciou o processo, sabe? Ele julgou o mérito, deu a emissão na posse pra gente, 60 dias, e condenou o cara em 1% de taxa de ocupação. Aí. Assim, desde a época da consolidação da propriedade. Só em taxa de ocupação, assim, vai dar uns 50 mil reais, assim. Eles deram azar que entraram com pedido nas férias do juiz aí. Pois é, pegamos o juiz errado lá. Mas assim, você vê mesmo que quando parece que algo vai dar errado, como a gente está no nosso direito, né? O arrematante está fazendo o mercado girar, né? Ele é muito importante, assim, é uma crença limitante que muita gente tem que a gente está tomando imóvel dos outros, tal. Eu falei, mas a gente aprende isso, que a gente faz parte desse mercado, né? Se não fosse a possibilidade dos bancos, né? Ou de um credor reaver judicialmente o imóvel, a gente não ia conseguir ter financiamento com juro acessível, né? E proporcionar moradia para a maioria das pessoas, né? No Brasil. Então, é, a justiça ali, mesmo quando parecia ali que nós estávamos dando azar, a gente conseguiu reverter. Demos sorte, o cara voltou das férias ali e reviu a decisão. Legal demais. Desses imóveis todos aí, quantos foram judicial? Teve algum judicial ou tudo extrajudicial? Nenhum judicial, Pierre. Embora eu tenha muita experiência, né, atuando em leilão do outro lado, tentei alguns ali com o pessoal, a gente acabou focando mais, né, como você trabalha em time ali, nos extrajudiciais, então é, não consegui ainda arrematar judicial, mas tô em busca do meu primeiro judicial aí. Tirando aquele lá que era do meu avô, né, que eu falei no início, lá que foi judicial. Começou com o primeiro judicial aí, depois só no extra. O extra é bom que é tudo mais rápido, né? O É, judicial é mais lento, né? Mais demorado. Se tá dando certo no extra aí, tá tranquilo. certo. E aí, É, só para fechar, né, Pierre, eu tô vendo que o horário tá mais ou menos lá, estamos perto de encerrar. Eu lembro no Experience do ano passado, eu falei com a Marcela, né, que é mentora e monitora da Smart, e a gente estava conversando lá, minha esposa é advogada, ela também, trocando ideia, lá estava naquela fase a gente pensando em focar mesmo nos leilões. Aí eu lembro que a Marcela falou para mim, ó, Vinícius, ó, dá para fazer uma conta bem simples aí, vamos imaginar. Se você pegar 12 POPs, né, 12 imóveis populares, que cada um te dê ali 30 mil de lucro, e é bem plausível, né, mesmo cotizando ali se conseguir, às vezes, fazer isso, já dá uma renda bem legal, né, vamos considerar aí em torno de 30 mil, né, por mês, se você considerasse assim. Então, hoje, tô para fechar o ciclo, tô com 13 imóveis, né, dentro dos Tubarões 10, e a gente está aí no 10º mês. A minha meta, desde aquele dia, eu lembro que eu estabeleci assim, eu falei para minha esposa, ó, minha meta é pegar pelo menos um imóvel por mês, então em 10 meses, dentro dos Tubarões, eu peguei 10. Ainda dá para fechar, porque até o final de maio aí dá para pegar mais dois e completar isso aí. E em função, né, de ter conhecido a Smart, tudo que você, o Pedro e o Renan fizeram, aquele meu sonho, a minha meta de dar a liberdade de escolha para minha esposa continuar trabalhando ou não, está sendo atingida, sabe? Então eu fico até emocionado de falar isso, porque eu falei para o Renan várias vezes, falei com o Fernando também, não é só sobre leilões aqui, né? Não é sobre dinheiro. É muito mais coisa envolvida. Os leilões, né, e o dinheiro geralmente vão ser o instrumento para proporcionar aquilo que a gente está buscando, né? Então, vocês mudaram a minha vida. Acho que eu vou ser eternamente grato a vocês, sabe, Pierre? Você, pô, nesse último experience lá, toda a tua experiência também que você comentou lá, em relação à tua mãe e tudo,
assim, foi algo que mexeu comigo, porque eu sei que quando a gente faz algo colocando o coração mesmo, sabe? E com propósito, mesmo que eu não tivesse atingido os números que eu estou atingindo hoje, eu sei que eu teria descoberto já como atingir, sabe? E saber que isso é possível, e isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço mesmo. Ó, legal demais, né? Fico feliz aí de você realmente estar conseguindo atingir aí a sua mudança de vida, né? Eu sempre falo, leilão não é ali o fim, leilão é o meio, o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio de você conseguir ter qualidade de vida, cuidar da família, né? Estar mais próximo. Então, fico muito feliz aqui de que nesse período aí curto de um ano você já está conseguindo ter esse resultado aí que vai te proporcionar aí estar mais perto da família, da tua esposa estar em casa aí presente, cuidando das crianças. Então é exatamente isso, né? Conseguir mudar de vida com o leilão de imóvel é o nosso propósito. O leilão mudou a minha vida, do Renan, do Pedro, então a gente quer que mude a de todo mundo. A gente fica feliz demais quando vê que dá certo, né? Que dá resultado, que a gente vê ali a pessoa mudando de vida aí com o leilão de imóvel. Então, cara, parabéns aí. O resultado é 99% seu, 1% aqui com participação dos mentores, né? Mas assim, o mérito sempre é de quem se dedica, né? Não é bem assim, não, hein, Pierre? Mas é assim, cara. 99% é o cara. Ali 1% é a gente empurrando ali, né? Trazendo conhecimento e motivando, mas a dedicação é de cada um. Tanto é que vários mentorados entram na mentoria e nem todo mundo tem resultado. O Sim. mentor é o mesmo, né? Mas assim, vai mais da vontade da pessoa do outro lado de querer realmente mudar, de se dedicar, de se comprometer, porque dá trabalho, o início é difícil, né? Você falou, o início você não teve resultado, mas depois persistiu, se dedicou mais e agora está colhendo os frutos. Então, assim, a maior parte do mérito sempre ali da pessoa que teve o resultado, né? Os mentores ajudam, né? Orientam, dão um norte ali, estão ali para ajudar a tirar a dúvida, mas o resultado é todo seu aí, é 99% seu aí. Parabéns, você é um cara aí, um vitorioso, sucesso aí, a sua história de vida aí, fantástica. Desejo que você consiga realizar todos os seus sonhos, seu, da sua família, da sua esposa aí. Seja muito feliz, que a leilão de imóvel seja só o início aí de muita abundância e prosperidade aí na sua vida, né? Pessoal, profissional, em todos os sentidos. Queria já agradecer aqui essa live sensacional e deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Pierre, de novo. Agradecer você, o Pedro, o Renan, agradecer o Fernando, né, o nosso mestre tubarão, a Marcela, o Jason, todo mundo que está envolvido lá nos Tubarões. O João, né, que também sempre ajuda bastante lá. Agradecer vocês, porque é o que você falou, embora o resultado seja nosso, mas ter mentores bons e que nos guiam mesmo, né, de uma forma para acelerar os resultados, isso é fundamental. Então, de novo, eu quero agradecer e honrar a vida de vocês, sabe? Agradecer a minha esposa, né, porque exigiu muito de mim nesse tempo, abrindo mão, né, de um tempo estar junto com ela, com as nossas filhas, e agradecer muito ela mesmo, dizer que eu amo ela é uma mulher sensacional, a Cíntia, minha esposa, e sem ela eu sei que a gente não estaria atingindo esses resultados hoje em dia. E agradecer a Deus, né? Porque para mim, sem Ele, nada disso seria possível, né? Eu falo que Deus não alinha pessoas, Ele alinha propósitos, né? Então, eu acho que esse alinhamento, vocês querendo transmitir o conhecimento de vocês, querendo mudar a vida das pessoas, mesmo sem saber, né? Às vezes vocês não sabem o quanto é importante o trabalho que vocês fazem, né? E o quanto isso tem mudado a vida das pessoas. Então, eu agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida. E é isso. E deixar um último recado, falar, ó, pessoal, eu consegui, né? Tô conseguindo, casado, com 2 filhas pequenas, uma com necessidade especial, tendo um trabalho que me exige bastante, minha esposa também. Então, assim, qualquer um pode conseguir. Basta você ter foco, dedicação, ter vontade, né? Ter propósito naquilo que você está fazendo. E assim como eu consegui, o Pierre, o Pedro, o Renan e todos os meus parceiros aí, meus sócios, se você se dedicar, né? E quiser muito, né? Você vai conseguir também. É isso aí. Valeu, Vinícius. Obrigado, cara. Tenha aí um excelente dia. Valeu, galera Smart. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Bye.